Oi, gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Lanara, essa aqui é a Alice Aurora. Então eu vim aqui trocar a fraldinha dela e a gente percebeu que não aconteceu nenhum vazamento na fralda dela. Então eu vim falar sobre isso, né? A Alice Aurora, ela usa só fralda de pano. Ela não usa fralda descartável. Ela utiliza as fraldinhas da marca de pano, né? Oxe, derramei água aqui. Pra higiene dela também, a gente utiliza o sabonetinho que ela ganhou de uma tia querida. A gente utiliza algodão, né, na hora da limpeza da higiene dela. E água, eu acabei de derramar ali. Essas são as fraldinhas, né? A gente utiliza também o forrinho biodegradável. São ótimos, super recomendo. Essa fraldinha, ela tem os ajustes, deixa eu até mostrar pra vocês, dos botões, aqui ó, que a fralda se ajusta do tamanho recém-nascido até o desfraude. Gente, isso foi criação de Deus. Porque olha só que legal, né? A gente poder ter uma mesma fralda que a gente vai utilizar desde recém-nascido até o desfraude. Que legal. A Alice, ela tem 25 dias de nascida e já utiliza aí, já faz uns dias, as fraldinhas ecológicas. E a rotina é muito simples, eu sempre posto para vocês lá no Instagram, mostrando a nossa rotina, mostrando como é na realidade, né? Porque muitas mães ficam com medo de não dar conta, de não entender. Eu também, quando eu conheci a fralda ecológica, quando você ouve falar em fralda ecológica, você tem muitas dúvidas, né? Bate muitas dúvidas. E uma delas é, será que eu vou ter que ficar no tanque esfregando fralda? Não dá nem, não tem nem como, a gente, né, não consegue dar conta disso. Então, quando eu... Sempre foi um desejo meu utilizar as fraldas ecológicas. Olha lá, minha princesa. Olha que fofura. Hoje ela tá de calça, moletom. Ah, que linda que ela tá. Né, amada? Mas as dúvidas, né, sempre ficava. Eu utilizo as calças minúsculas dela com fraldinha às vezes, porque aquela que elas têm não dão conta, né? Não dão conta. Aí a mãe usa o quê? As calças pequenininhas, né? Então, a minha vontade sempre foi, né, de utilizar as fraldas de pano. E eu sempre ficava naquela crença limitante de que eu tinha que esfregar. Só que, na verdade, não é assim que funciona. E quando a gente entende mesmo a rotina que é as fraldas de pano, a gente se encanta. A gente se apaixona. Ontem foi o dia que eu lavei as fraldas, né? E eu acumulei fralda de 3 dias. No total, deu 23 capas e 31 absorventes. Aqui em casa, eu utilizo fralda de noite no Luiz Antônio e nos finais de semana, porque ele vai pra escola e lá a gente não manda as fraldas ecológicas, a gente optou por não mandar. E a Alice Aurora só usa fralda de pano, né? Não utiliza fralda descartável em nenhum momento. Então, a gente utilizou as 23 capas e 31 absorventes em 3 dias. No domingo, que o Luiz Antônio usou durante o dia todo e a noite toda. Segunda e terça, né? Que daí o Luiz Antônio só usa de noite e a Alice Aurora usa o dia todo. O Luiz Antônio tem 1 ano e 7 meses. Eu comecei a utilizar as fraldas de pano com ele quando ele tinha por volta de 6 meses de idade. Como foi? Eu já... A Ina, naquela época, o Aquiel também usava fralda. O Aquiel tinha 2 anos, estava perto de desfraude, mas eram os dois usando fralda, né? Quando o Luiz Antônio era recém-nascido e o Aquiel.
E assim, a gente não dava conta, né, de comprar fralda. Porque era um pacote por semana para cada um. E olha lá, né? Recém-nascido troca muito de fralda. Então, a gente não dava conta e era, assim, era assustador. Bom, hoje a gente ainda paga uma conta na farmácia, resultado de tanta fralda, né? Aí a gente foi ficando sem dinheiro, sem dinheiro, sem dinheiro e preocupado. Era sempre um sufoco. Quando acabavam as fraldas, a gente ficava assim: meu Deus, onde é que a gente vai tirar dinheiro pra comprar? Né? Aí, por volta de 6 meses do Luiz Antônio, mais ou menos 6 meses, eu pensei: não, vamos investir em fralda ecológica, né? Vamos tentar. Compramos algumas para fazer um teste, para ver como funciona, porque a gente não tá dando conta de comprar fralda o tempo todo, né? Beleza, a gente conseguiu. A gente conseguiu guardar um dinheiro e comprar. Comprei pela internet de uma mãe que eu conheço, né? Que é uma amiga. Então, eu comprei umas fraldinhas dela, né? Que ela tava desapegando. E nessas compras, assim, pela internet, das mães que estão vendendo, eu sempre gostei de comprar coisas de mães. Porque eu acho assim, a mãe usou, a mãe testou, a mãe sabe se funciona ou não. E mãe, né, sempre precisa, porque a gente tá sempre precisando comprar alguma coisa para as crianças, né? Então eu sempre gosto de comprar das mães. Aí eu comprei dessa minha amiga umas, acho que eram umas 5 fraldas ecológicas, né? E até mesmo era um outro tipo de fralda. Elas tinham um ajuste nessa parte aqui, ó. Elas tinham que ajustar aqui na perna e aqui atrás. Não era assim, era diferente, né? Aí tinha que ajustar com elástico toda vez que. E o que que eu fazia? Eu tirava todos os ajustes para lavar ela, dava uma mão danada quando eu não sabia lidar, né, com a rotina. E ajustava tudo de novo na hora de vestir. Mas mesmo assim, super aliviou, né, a nossa questão financeira e a nossa preocupação. Então, a gente começou a usar e foi assim incrível, maravilhoso. Aí depois eu consegui comprar mais algumas fraldas com uma outra mãe, até de uma região mais longe. E beleza, deu tudo certo. Conversei com essa mãe dela, eu paguei ela certinho, ela me mandou as fraldinhas pelo correio. Tem toda essa questão, né, da confiança, de você comprar um produto e saber que vai chegar na tua casa, né? Tem tudo isso. Deu super certo. Comprei dessa mãe, ela até tava vendendo mais fraldinhas, eu escolhi só algumas. Comprei, chegou. Aí era um da de pano, eu acho que. Deixa eu ver. Essa aqui era uma, né? Que eu tenho umas 5 fraldas que são dessa compra dessa mãe, né? E as outras fazem parte do enxoval. Então eu comprei essas fraldas, chegaram as fraldas na minha casa e, gente, o que que eu posso dizer? Que foi assim, como eu já tava acostumada com aquelas fraldas que eu achava que dava trabalho, essas aqui, cara, elas vêm assim, ó, tu não precisa ajustar, tá pronta, sabe? O que tu pode ajustar é do tamanho nesses pontinhos aqui, ó, né? Nesses ajustes aqui dos botões. Fora isso, é vestir, deu, sabe? Nossa, gente, me apaixonei nessa marca da de pano pela praticidade, por ser muito mais fácil, né, de estar usando. Fiquei encantada. Eu entrei lá no Instagram da de pano, comecei a ver os vídeos, comecei a ver eles dão muitas dicas de como usar, da rotina. Eles explicam muita coisa, então isso, nossa, fiquei encantada, né? Mesmo assim, no comecinho do uso das fraldas, eu deixava de molho. Nossa, gente, olha só o que eu fazia. Eu usava as fraldas e deixava de molho. Ia lá no tanque esfregar pra tirar o xixi, pra tirar o cocô. Aí eu esfregava, eu deixava de molho. Às vezes eu usava bicarbonato de sódio. Às vezes eu batia no tanquinho. Aí colocava na máquina pra lavar. Utilizava muito sabão pra lavar elas. Dava um trabalhão, né? E eu tava grávida. Eu tava grávida da Alice Aurora. E
deu muito trabalho, assim, sabe? E eu lá, grávida, esfregando no tanque. Aí o que acontece? Eu comecei a olhar mais vídeos, né, da de pano. E entender, porque às vezes eu via ela falando assim, que era muito prático, que era muito simples de usar. E eu ficava assim, ai meu Deus, será que eu tô fazendo errado? Comecei a ver os vídeos. Falei, não, não custa nada eu fazer o que tá ali, né? Não custa nada eu pegar e seguir a risca do que ela fala ali, né, no vídeo, porque eles que fizeram as fraldas, eles sabem muito bem do que eles, né, das recomendações de uso. E tudo mais, peguei e comecei a fazer exatamente como tava lá. Nossa, gente, aí sim, foi Deus. Foi um alívio tão grande, eu disse, cara, não precisa esfregar, não precisa deixar de molho, não precisa nada. E até mesmo porque, assim, chegou numa fase que as fraldas ficaram com um cheiro tão forte de xixi. E toda vez que eu colocava no Luiz Antônio, nossa, ele fazia um xixi, já que aquele cheiro já ficava tão forte, sabe? Aí digo, não, eu estraguei as fraldas. Aí até ensina, né, uma forma lá de deixar de molho pra tirar esse mau cheiro, né? Nossa, eles ensinam de tudo lá no Instagram da de pano. Porque até quando a gente faz as coisas erradas, eles dão uma solução, né, pra gente. Aí eu fiz esse que você tem que deixar de molho, né, com quiboa. Aqui na minha região a gente chama de quiboa. Mas é água sanitária em outras regiões, né? Aí você tem que deixar de molho. Tem as medidas lá certinho da água, da quiboa e tal, o tempo certo pra deixar de molho. Aí eu fiz a risca, tudo isso. Gente, deu super certo. Tirou todo o cheiro de xixi da fralda. Tudo. Gente, eu assim fiquei, cara, funciona mesmo. E aí, né, a gente foi aprendendo, a gente foi pegando o jeito, né, a gente foi errando, foi assim no começo, né. E eu persistente, digo, não, eu não quero desistir, sabe, eu quero continuar, porque sempre foi minha vontade que os meus filhos usassem a fralda ecológica, por N motivos, né. Eu tenho 5 filhos, a Alice Aurora é a quinta menina, a minha única menina, eu tenho 4 meninos. E lá atrás, na nossa história, quando eu tive meu primeiro filho, né? Um tempo depois eu me separei, me divorciei, né, do meu ex-marido. E depois eu descobri que eu tava grávida, quando eu voltei pra casa da minha mãe. Aí quando eu descobri que eu tava grávida e tal, aí a gravidez, o parto, o neném nasceu, eu continuei na casa da minha mãe. E chegou um momento que 2 crianças usando fralda, não tinha dinheiro pra comprar fralda. E naquele momento, eu lembro que eu não me lembro se eu entrei em contato com meu ex-marido e tal, eu sei que não tinha dinheiro, não teve como eu comprar. Eu fiquei, meu Deus, e agora, né? Então, eu não utilizava fralda de pano, seria uma grande solução naquele momento. Assim, um dos principais motivos, né, pelo qual os meus filhos moram com o pai, que agora os meus 2 meninos moram com o pai lá em São Paulo, né, o meu ex-marido. E os principais motivos que eles foram pra lá foi porque eu não consegui sustentar meus filhos, né? Eu não tinha um emprego, eu fazia encomendas de crochê, vendia cosméticos, mas não tava dando conta, né, de pagar aluguel, água e luz, porque aí a gente foi morar em outro lugar, só eu e os meninos e tal. E eu não tava conseguindo nem ir numa entrevista de emprego, porque eu não tinha com quem deixar os meus filhos, né? Isso acontece com muitas mães que são, eu não diria mãe solteira, né? Porque o estado civil de uma mãe não deve ser levado em consideração, mas as mães solo, né? As mães que fazem tudo sozinho. Isso acontece também com mães que são casadas, né? Então, foi um dos principais motivos pelo qual eles foram morar com o pai. Porque eu não tinha como, né, sustentar eles daí. Enfim, é uma história longa. Mas eu sempre me pergunto que algumas questões, por exemplo, da questão das fraldas, né? A fralda ecológica, ela nos dá essa liberdade,
Da gente não precisar estar comprando fralda descartável, da gente não precisar estar se preocupando. Porque, querendo ou não, mesmo que tua condição financeira seja ótima, fralda descartável, meio que tu. Assim, eu falo pela minha experiência, mas também quem usa, eu não sou nada contra, né? Mas tu tá jogando dinheiro fora. É um dinheiro que tu poderia estar investido em outra coisa, seja pros filhos ou seja pra você mesmo, né? Quem que não gosta, né, de ter um dinheiro sobrando, né? De ter um investimento legal numa coisa que tu quer, sabe? Até um estudo mesmo, né? Tu quer fazer um estudo, tu quer estudar e tu quer investir em ti mesmo. Então, né, é muito legal. E as fraldas ecológicas têm trazido, assim, pra nós, poxa vida, uma liberdade gigante, né? A gente tá comprando fralda descartável para mandar pra escola, mas até a gente tá, assim, nessa questão de poder conversar. Agora, assim, com o Luiz Antônio, a gente, daqui a pouco ele já vai fazer o desfraude, né? Então, vai ser mais tranquilo. Ele não vai mais usar fraldas. Mas a Alice Aurora vai utilizar e a gente pretende, caso a gente mandar ela pra escola também, de mandar as fraldas junto. Agora que a gente já tem mais prática para usar, já sabe como funciona. Também tem a questão dos forrinhos, que ajuda muito, né? Que vai facilitar também as profs lá na hora das trocas, que elas só vão retirar o forrinho e guardar a fralda, a capa e o absorvente na sacola, manda para casa, a gente lava, manda no outro dia as fraldas limpas. Então, vai ser bem legal essa experiência. E até para escola, porque eu acho que nenhuma mãe já fez isso antes, né, de mandar as fraldas ecológicas para escola. Vai ser legal para elas terem também essa experiência. Caso alguma mãe lá venha querer também utilizar, porque muito se fala assim, as fraldas de pano antigamente eram aquelas que agora tem a marca Cremer, né? Que eram as fraldas de algodão, aquelas fraldonas quadradas assim de algodão, então era um tecido muito que não segurava muito xixi, né? Que você tinha que estar trocando toda hora, você tinha que estar esfregando, porque elas eram brancas também. Então, as mulheres antigamente utilizavam muito tanque, né? Esfregavam muita roupa. Então, quando se fala em fralda ecológica, a gente imagina que você vai ficar no tanque esfregando. Até eu fiz isso também no começo, porque eu não sabia que era tão prático, né? Hoje, assim, eu guardo as fraldas nessa sacola. Até aqui agora já tem algumas, né? Ela é bem grandona a sacola. Eu deixo ela aqui no quartinho da Alice Aurora. Ela não deixa cheiro no ambiente. É mais fácil, por exemplo, eu organizei aqui umas roupas da Alice pra mim lavar. Ó, tá ali, ó. Aquelas ali deixam cheiro no ambiente, mas as fraldas ecológicas não. Porque aquela sacola é impermeável. Não deixa cheiro. Pode ficar tranquila. Eu sempre pensei, nossa, né, se eu deixar essa sacola no quarto, vai ficar um cheirão de xixi, cocô no quarto. Mas não fica. Aí eu coloco todas as fraldas lá, 2 dias, até 3 dias dá pra dar com o enxoval que eu tenho. Então é bem tranquilo. Pra nós tá sendo muito bom. Eu, como mãe de uma recém-nascida, né, a gente sabe que tem toda a nossa questão da rotina, a questão também, assim, eu amamento, né, eu fiz o parto cesárea, eu tenho 4 partos normais, e da Alice eu fiz a cesárea, então tem toda a questão da recuperação, né, amamentar é uma coisa muito cansativa, exaustiva, né, e a rotina, assim, com ela é uma bebê muito tranquila, vocês podem ver, ela dorme bastante, ela é muito tranquila à noite também, ela acorda pra mamar, né? Então, as mamadas noturnas também são várias. E também eu acordo porque eu preciso tirar o leite, porque eu produzo muito leite, né? Então, é uma rotina cansativa. Eu não estaria lá fora esfregando fralda, mas nunca, né? De jeito nenhum, né? Não teria nem como eu estar esfregando roupa após uma cirurgia. E eu fiz a laqueadura, então foram 2 cirurgias, um cuidado muito maior, dor também. Então, jamais eu ia optar por uma rotina dessa, porque na minha casa não tenho ajuda, assim, de outras pessoas lá de fora, não tem nem como
eu contratar uma empregada, uma faxineira ou alguém que viesse na minha casa para me ajudar com isso, porque aqui onde eu moro as opções são mínimas, né? E a minha mãe mora em outra cidade, minha sogra mora em outra cidade, então desde que a Alice Aurora nasceu, no hospital a minha mãe que me ajudou. Assim, eu não troquei nenhuma fralda da Alice lá no hospital, tudo foi minha mãe que fez. E quando a gente voltou pra casa, a minha mãe foi pra casa dela porque ela já tava exausta, né? E também toda semana minha mãe vinha aqui em casa me ajudar e a gente pensava que a Alice ia nascer. Então a gente teve todo um, né? Foi bem cansativo. Então quando a Alice Aurora nasceu, a minha mãe foi pra casa cuidar da casa dela, das coisas delas, e a gente deu conta, né? Todos nós. Meu marido ficou ainda 7 dias de licença paternidade, né? Me ajudando em casa, fazendo as coisas. Me ajudando entre aspas, né? Porque ele não ajuda, ele faz as coisas que ele tem que fazer. Então, não tive outra pessoa para me ajudar, né? A lavar as fraldas. Então, tem que ser uma coisa muito prática. Eu chego lá, coloco aquela sacola, só viro na máquina, dou a primeira lavada só com água, que normalmente é aquele modo rápido, lá que tem na configuração da máquina. Deixo lavar pra tirar o xixi e tal. Aí depois eu vou lá e coloco pra uma lavagem normal, né? E eu assim, eu coloco até na minha máquina, eu coloco a lavagem pesada, só que no modo curto, né? Não deixo nada longo lá, porque senão demora muito e ai, eu não tenho nem paciência. Daí eu coloco no modo curto, lavo super bem, depois eu estendo, seca as capas, elas secam muito rápido, né? As capas são bem facinhas de secar. Os absorventes, né, eles secam também rápido, mas nem tanto quanto as capas, né? As capas são bem fáceis. Aí, mesmo dia já estão secas, eu já encaixo, já deixo elas assim, preparadinhas, os absorventes, né? E assim, essa aqui é que a Alice usa. Essa aqui é que o Luiz Antônio usa, né? O Luiz Antônio não precisa de nenhum ajuste, porque essa aqui já cabe nele assim mesmo, né? Ela é mais gordinha, percebam, porque o absorvente do Luiz Antônio tem mais absorvente aqui, né? Aqui do Luiz Antônio tem 2 absorventes normal e um reforço ainda, né? Porque eu já deixo pronto pra ele quando ele for dormir. E as da Alice, eu uso só um forrinho, só um absorvente, porque ela é recém-nascida. Mesmo assim, dura por volta de 3 a 4 horas. Não vaza assim poucas vezes, e quando vaza só um pouquinho, né, aqui nas perninhas e tal, nem, não é aquele vazamento. E quando tem cocô, um detalhe muito legal, sabe aquele cocô explosivo dos recém-nascidos que eles fazem? E normalmente sobe aqui nas costas quando usa a fralda descartável? Nunca acontece isso com a fralda ecológica. Não sai da fralda o cocô. O cocô fica ali. Isso é muito legal, sabe? Porque não tem aqueles que suja um monte de cocô aqui nas costinhas da criança, suja a roupa, não. Outro detalhe que acontece aqui em casa é que a Alice Aurora passou a trocar menos de roupa, porque vaza menos, né, do que uma fralda descartável. A fralda descartável vaza o cocô, aquela história, né, do cocô que sobe e tal. Então ela passou a usar menos roupa. Gente, só traz benefícios, a rotina é muito simples. Eu gosto muito de usar, porque conforme você vai usando, você vai se encantando, você vai se apaixonando por isso, sabe? E eu acho isso muito legal, né? Assim, pra mim é ótimo. E eu falo como sendo, assim, a minha realidade, né? Eu sou mãe, essa é a minha realidade, né? Eu gosto de mostrar a minha realidade pra vocês verem que é real, é possível, né? Tem muitas mães que querem muito e elas sempre ficam com medo, com receio de que não dê certo, mas dá sim. Pelo menos pra mim tá dando muito certo. Tá fazendo todo sentido aí a nossa vida. Mudou demais a vida da minha família. O uso das fraldas ecológicas, eu sou assim extremamente agradecida, principalmente de pano, né, por essas fraldinhas maravilhosas que a gente tem acesso hoje em dia, né? E que são ótimas, uma qualidade assim
Maravilhosa. Super recomendo. Né, pequena? Então vamos lá, porque a gente tem mais coisas pra fazer. Viemos aqui só trocar uma palavrinha com vocês, deixar aí o nosso relato, né? Porque as mães que estão acompanhando sempre dão uma olhadinha. Mas era isso, gente. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Beijo, galera. Tchau.